Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, programa que é exibido na Rádio e TV Fraternal todas as terças-feiras. Hoje, chegando no capítulo 57 do livro Religião dos Espíritos, Fenômeno Mediúnico. E antes de começar a leitura, sempre aquele lembrete para você dar uma passeada lá pelo site da Rádio e TV Fraternal, um vasto conteúdo da doutrina espírita, dos ensinos de Jesus. E, como a gente sempre diz, sempre tem aquela palavra que você está precisando ouvir, ou ler, ou entender, que é o que nos falta, muito entendimento, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo para nos colocar para cima, não como motivação, mas sim como inspiração que nos preenche os corações e os pensamentos para seguirmos adiante, diante das adversidades do mundo, mas é aprendendo, entendendo que a gente vai superando essas dificuldades. Então não deixe de dar uma passeada lá no site da Rádio TV Fraternal. Combinado? Vamos lá. Capítulo 57, Religião dos Espíritos, Fenômeno Mediúnico. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos e ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. E importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações. E para vê-los e ouvi-los conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médiuns modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. Administrações e cometimentos, embaixadas, expedições, exército e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. A comunidade ninivita consulta adivinhos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mescladas de sombra e luz. No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico, por toda parte, é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades codignas com que se fará, mais tarde, a mensageira ideal da ressurreição. Socorre, generoso, os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atazanam, contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduz-lo, pouco a pouco, à exaltação apostólica. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência e o mártir percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito na senda de Damasco para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E, continuando-lhe o mistério divino, dispomos hoje, na Terra, da doutrina espírita a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Esse é o capítulo 57.
Vamos então para fazer agora o link que é feito aqui, o fenômeno mediúnico, capítulo 57, está atrelado à questão 525 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fez a seguinte pergunta: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta: certamente, pois que te aconselho. E a letra A, ele continua na pergunta: exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a resposta: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Vamos lá. Parece desconexo a questão perguntada por Allan Kardec 525 com esse tema fenômeno mediúnico. Vamos iniciar com o texto que nós acabamos de ler, do capítulo 57, e observa que ele começa passando aqui, falando do fenômeno mediúnico em várias fases da existência da vida, em várias fases da vida. Em todas elas ele foi dando exemplo aqui, e ele foi dando o quê? Por exemplo, a civilização faraônica adquire mais largo esplendor aos pés do túmulo, né? Ou seja, o fenômeno mediúnico, acreditar de vida futura, acreditar na espiritualidade, acreditar que existia algo mais. Esse, no caso que eu dei exemplo da civilização faraônica, acreditava nisso, tanto que eles faziam aquelas tumbas, acreditando o quê? No retorno. Eles acreditavam no retorno da pessoa à vida. Então, por isso que eles deixavam, havia aqueles túmulos do faraó, daquela forma, com seus pertences, com tudo, porque havia essa crença de retorno de vida. Só que nada muito exemplificado. Exemplificado em que sentido? Tudo na materialidade, nada exemplificado no lado espiritual, muito do lado material. Por quê? Eles guardavam os ouros e tudo aquilo que era pertencente ao faraó, então tinha essa percepção de fenômeno mediúnico, mas é claro que naquela época não havia explanação, não havia entendimento sobre esse fenômeno mediúnico. Tanto é que a gente vem aprender muito tempo depois. Hoje, para nós, é fácil falar sobre fenômeno mediúnico. Por quê? Já houve muito estudo em cima. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos trouxe um embasamento muito grande, mas isso a partir de 1857, que é quando é lançado o Livro dos Espíritos. Então, imagine todo esse tempo antes, havia uns lampejos de que existia algo, entre aspas, sobrenatural, do qual não se sabia muito ao certo. Eram poucas as correntes que defendiam esses fenômenos mediúnicos. Então, a mediunidade, a gente vê pela história do tempo, ela é inerente ao ser humano, desde os primórdios dos tempos. Olha aqui o texto em quantas épocas descritas em que os fenômenos mediúnicos aconteciam, mas não havia uma explanação, não havia um entendimento sobre o que se passava. Como eu disse, lampejos de alguma coisa que poderia existir, mas não sabia como era e o que era essa vida sobrenatural, esse pós-vida, esse pós-morte no caso. Então, aí a pergunta de Allan Kardec, ele quer saber, então, se os espíritos exercem alguma influência nos nossos acontecimentos da vida, no nosso dia a dia, se eles são capazes de interferir. E a resposta, sim, pois eles nos aconselham, né? E na outra pergunta, eles perguntam o quê? O Allan Kardec perguntou o quê? Se essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas sempre sem fugir das leis divinas, sem fugir das leis da natureza. Essa é a resposta que ele dá. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ao longo do tempo, tudo que foi se passando tinha que se passar de determinada forma, mas sem interferir no livre-arbítrio de cada um daquela época, daquele momento e até hoje em nossas vidas. Nós somos intuídos pelos espíritos. E de que forma? Pelo nosso pensamento. A gente já falou em diversas lições, mas nós somos pensamentos. Essa é a ideia principal. Nós somos pensamentos. Quem imagina que o cérebro é o pensante? Perfeitamente, mas somos como rádios, como emissores de sinais, onde nós captamos conforme os sinais que nós emanamos. O que quer dizer isso? Como sintonizar um rádio? A gente sintonia em certa frequência. Isso quer dizer o quê? A gente coloca certos pensamentos, certa ordem de pensamento, que isso vibra em nós mesmos. Vou dar um exemplo. Se estamos irritados, irritadiços, isso mexe conosco.
Não é verdade? Nós vamos ver em semanas futuras uma lição que vai falar exatamente isso, mas agora eu só vou dar um início. Então, quantas vezes nós lembramos de algo que acaba nos deixando raivosos e aquilo altera o nosso ser. Então veja a capacidade do pensamento. Como eu disse, o cérebro é pensante, mas antes do cérebro somos espíritos. E essa mediunidade vem da nossa espiritualidade. E nós nos conectamos conforme nós vibramos. Então, se eu começo a vibrar raiva, se eu começo a ter pensamentos de ódio, de vingança pelas próprias mãos, da justiça pelas próprias mãos, eu estou atraindo, eu estou chamando para perto de mim aqueles que sintonizam, aqueles que trabalham nessa mesma frequência do que? De raiva, de ódio, e aí eu vou estar circundado por eles. E qual vai ser o conselho nesse momento? Os piores possíveis. E aqui é para a gente entender que, então, dependendo do pensamento, eu vou criar a situação. Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, nos auxilia muito quando ela nos dá uma orientação em que sentido, da frase dela. O que você está pensando agora, te aproxima ou te afasta de Deus? Isso é o orar e vigiar dos nossos pensamentos. Então, conforme eu penso, eu posso materializar. Que forma? Conforme eu penso, eu posso concretizar. Através do quê? Da minha palavra, das minhas ações, das minhas atitudes. Então, orar e vigiar dos meus pensamentos. Ficar atento a isso, porque senão fica fácil. Tudo é culpa do obsessor. É culpa de um espírito que me atraiu. É culpa de um espírito que me fez cometer aquela atrocidade. É culpa de um espírito maligno que me fez falar aquilo. Mas quem deu start para aquilo, muitas das vezes, fui eu. Através de onde? Do meu pensamento. Então, essa capacidade que nós temos de nos conectar, ser usada para o bem. Em que ponto? De nos conectarmos com os nossos mentores. Eles que têm a função de nos acompanhar da melhor maneira possível. Então, rogar ajuda, pedir ajuda, coragem para seguir adiante, vigiando esses pensamentos, orando, fazendo uma prece. Muitas das vezes no ambiente de trabalho está conturbado, faz uma prece. Né? Para quê? Para se acalmar, para tranquilizar, pedindo para quê? Ajuda dos nossos mentores para que conduza-nos da melhor maneira possível. É lógico, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, eles não vão fazer o serviço por nós, vamos dizer assim. Eles não vão eles não vão passar as nossas dificuldades por nós. Por quê? Senão, qual o aprendizado disso? Qual o propósito disso? O caminho que nós temos que percorrer, nós vamos ter que percorrê-lo. Isso é uma frase de Emmanuel, que ele disse assim: podemos pedir a Deus para iluminar nossa estrada, mas quem deverá percorrê-la seremos nós. É óbvio, gente. Estamos aqui num momento de prova, como a gente diz. De quê? De colocar tudo aquilo que o Cristo nos falou em prática. Esse é o caminho do progresso. Senão não faria sentido. É a mesma coisa, como eu sempre cito o exemplo, de pedir para que o professor faça a prova. Não faz sentido. Então, é lógico que nós pedindo para os nossos mentores, através da prece, o que não vai nos acontecer? Eles vão fazer por nós? Não. Mas pedir discernimento para que tenhamos a melhor lucidez possível para fazer o menos prejudicial, tanto para nós como para os outros, para que façamos o caminho do bem, para que percorramos na estrada do bem, sem prejudicar a ninguém. Então, eles vão nos intuir, através desse fenômeno mediúnico, de tantas outras maneiras, clarividência, como ele cita, que a gente vê uma oportunidade, que a gente vê uma situação, que a gente escuta alguma coisa que nos diz através da nossa consciência, que a gente sente alguma coisa para que siga daquela maneira, para que façamos dessa forma. Um sonho. Então, veja os fenômenos mediúnicos acontecendo diuturnamente. Quantas vezes que a gente já não foi dormir preocupado com uma situação difícil e amanheceu com uma situação que sequer tivera imaginado no dia anterior? E aí você pergunta, de onde veio isso? É lógico que no sono é o exemplo mais clássico e mais fácil do desdobramento, ou seja, o corpo permanece aqui, mas o nosso espírito vai junto daqueles que nos amam, que nos circundam, que estão lá na pátria espiritual, e onde nós dialogamos e fazemos o quê? Entendemos tudo o que se passa. Então, é nesse sentido de ajuda-te e o céu te ajudará. Então, orai e vigiai os teus pensamentos para que você conduza qualquer fenômeno mediúnico da melhor maneira possível. Porque estando relacionado com bons pensamentos, boas vibrações, certamente estamos sempre muito bem acompanhados. E você? O que você acha desse fenômeno mediúnico? Qual a sua interpretação? Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente se vê. Até lá. Tchau!
Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.